hoje é para falar sobre conceitos de acidente de trabalho, doença ocupacional e doença do trabalho, tá? Mas, como o Iranildo não estava presente na nossa aula, eu vou dar uma pincelada desde a primeira aula, porque o combinado é de dar uma pincelada na aula para dar uma pincelada na aula anterior, tá? Mas como ele não estava e só foram duas, Iranildo, eu vou... Alguém tá com o microfone ativado? Os cachorros deixaram eu assistir minha aula. Pois é, desativa o teu microfone, aí fica tudo certo. Aí se tu tiver alguma dúvida, tu ativa, tá bom? Conseguiu desativar? Beleza, vocês estão vendo o slide aí certinho, né? Tá. Bom, a nossa aula, nossa primeira aula, a gente começou falando sobre segurança do trabalho, né? Que também é chamada de segurança ocupacional, que é o conjunto de ciências e tecnologias que promovem a proteção do trabalhador no local de trabalho, tá? E o objetivo dessa segurança do trabalho é identificar, avaliar e controlar essas situações de risco, tá? Para proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável para as pessoas, para os trabalhadores. Tá ativado. Oi? Alguma dúvida? Ok. Beleza, continuando. Aí nós falamos sobre noções de fogo, tá? Deixa eu ir passando aqui. Noções de fogo, onde nós vimos o que é o fogo, né? Que é um fenômeno físico caracterizado pela libertação de luz e calor, tá? Formado por essa equaçãozinha aí, tá? Onde o Czinho significa combustível, o grau Celsius o calor ou temperatura e o O2 o oxigênio. Tá? Onde o combustível ele vai ser o elemento que propaga o fogo, o calor e temperatura ele dá início ao incêndio, tá? Ele favorece a propagação, e o oxigênio é o comburente, tá? Ele desencadeia as chamas. Aí nós falamos sobre a propagação do fogo, né? Que ela pode se dar através da condução, o contato direto, a convecção e a irradiação, tá? Aí no desenhozinho e na apostila tá explicado bem direitinho cada uma desses tipos de propagação do fogo. Aí nós vimos também na primeira aula sobre os processos de extinção do fogo, tá? Que pode ser através de dispersão, ou nós também chamamos de separação dos materiais, tá? Que estão a arder, o abafamento, ou nós chamamos também de redução do oxigênio. Falamos sobre o arrefecimento ou diminuição da temperatura, tá? E a inibição ou a técnica que impede a formação da chama, tá? Aí nós vimos também os principais agentes extintores do fogo, tá? Lá a gente viu agentes de extinção e aqui os agentes extintores do fogo, onde o mais conhecido é a água, tá? Todo mundo conhece que a água, a gente usa a água para apagar o fogo. Mas além da água, nós temos as espumas, o anidrido carbônico, os álons, tá? E todos esses componentes aí estão presentes dentro dos extintores, tá bom? Na apostila. E durante a aula que ficou gravada, vocês podem acessar lá no YouTube, tá? Está tudo explicadinho, cada um deles. Aí, nós vimos também sobre a avaliação do fogo, né? Na primeira aula, isso a gente viu. Onde ela tem 3 fases, tá? A primeira de análise, a segunda é a linha de ação e a terceira a instrução, tá? A análise você vai observar, né? Aquilo que eu vejo.
eu vou detectar da onde que possa estar surgindo fogo. A linha de ação, eu vou bolar um plano para eu controlar esse fogo. E a instrução, que é onde eu vou dizer para cada pessoa que vai ajudar a combater o fogo o que deve fazer, tá bom? E por último, na nossa primeira aula, nós vimos sobre os 6 pontos criteriosos, tá? Do comportamento do fogo, que é comportamento do fogo, segurança das pessoas, ameaças às propriedades, recursos disponíveis, cálculo das probabilidades, e plano e execução do controle, tá? Expliquei cada um deles também. Comportamento do fogo, que é sobre avaliar a direção, velocidade, o tamanho da área queimada, segurança das pessoas que estão nos perímetros, né? A ameaça das propriedades também e o valor delas, né? Os recursos que eu tenho disponíveis para combater o fogo, cálculo das probabilidades e o plano e execução do controle, que é juntar tudo isso que eu fiz para poder combater, tá? Na nossa aula de ontem, nós falamos sobre EPI e EPC, tá? Sobre segurança. O que é o EPI e o EPC? O EPI é o equipamento de proteção individual e o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, tá, gente? Nós vimos também sobre os conceitos de risco e perigo, tá? Nós vimos que na internet nós temos dois tipos de conceito para risco e perigo, mas nós vamos nos basear na norma regulamentadora de número 10, que é o regulamento que estabelece as condições mínimas para quem trabalha ou usa, no caso, eletricidade, tá? Mas aí, nessa norma, ela me dá um conceito mais certinho do que é risco e perigo, tá bom? Na NR10, ela fala que o risco é a capacidade de uma grandeza ou potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas, tá bom? E o perigo é uma situação ou condição de risco com probabilidade de causar essa lesão ou dano à saúde. Não dá para ficar muito explicadinho, mas eu falei para vocês, né, que o risco vai ser a probabilidade de algo acontecer e o perigo é uma ou mais condições que contribuem para esse risco acontecer. Aí foi quando eu dei o exemplo de atravessar a rua, tá? Atravessar a rua, eu corro um risco, tá? Mas eu atravessar a rua fora da faixa de segurança, eu vou aumentar o meu perigo, tá? E a diferença de risco e perigo, tá? Na aula de ontem tem bem explicadinho também. Aqui tá os conceitos escritos do que eu acabei de falar. A NR10 ela recomenda o uso dos equipamentos de proteção coletiva, tanto quanto o equipamento de proteção individual, tá? E aí nós falamos sobre as empresas, né? Sobre os deveres das empresas, os itens importantes, falando sobre EPI e EPC, tá? Onde a gente vê que a empresa é obrigada a fornecer o EPI, ela tem que exigir o uso, ela tem que orientar, ela tem que treinar, tá bom? Os empregados, mas cabe ao empregado também se responsabilizar pelo uso do EPI, né? E utilizar o EPI para a finalidade em que ele se destina, tá bom, gente? Ele tem que ser responsável por guardar e conservar o EPI também. E isso é uma via de mão dupla, tá? É uma responsabilidade tanto do empregador quanto do empregado, tá? O uso do EPI. E aí nós vimos também que todo equipamento de proteção, tanto individual quanto coletiva, eles passam pelo Inmetro, tá? E ganham o certificado de aprovação, tá? O CA. Quando a gente vê que algo passou pelo Inmetro, é porque ele tem esse certificado de aprovação, tá bom? Se ele tiver tudo ok, ele ganha um certificado de aprovação pelo Inmetro, tá? Aí nós vimos a lista de EPIs também, tá? Equipamento de proteção para cabeça, olhos, proteção auditiva, proteção respiratória, EPI para proteção do tronco, tá? Proteção dos membros superiores, inferiores, do corpo inteiro e para quedas, tá bom? Aí a gente deu exemplos de vários tipos de EPIs
de cada uma dessas, de cada um tópico dessa lista, né? Para a cabeça, a gente deu exemplos de capacetes, capuz. Para os olhos, nós demos as opções de óculos, protetor facial, máscara de solda. Para a proteção auditiva, os protetores auditivos, né, como aqueles fones. Para a proteção respiratória, os respiradores, purificador de ar motorizado e não motorizado, tá? Falamos bem direitinho sobre cada um deles. Para a proteção do tronco, nós vimos sobre as vestimentas, né? Colete à prova de balas para aqueles que trabalham portando arma de fogo. Para a proteção dos membros superiores, nós demos exemplos das luvas, tá? Dos cremes protetores, das mangas, braçadeiras, dedeiras, tá? E para a proteção dos membros inferiores, nós demos exemplos de calçados, meias, perneiras, calças, tá bom? E proteção do corpo inteiro, nós demos os exemplos do macacão, tá? Dos jalecos, tá bom? Das capas de chuva. E a proteção contra quedas, nós demos os exemplos dos dispositivos trava-quedas ou daqueles cinturões, tá? Cinturão de segurança para quem trabalha nas alturas. E hoje nós vamos falar sobre acidente de trabalho, gente. O que é o acidente de trabalho? O acidente de trabalho é qualquer acidente ocorrido no local do meu trabalho ou no caminho de casa para o trabalho ou vice-versa, tá bom, gente? Então, significa que se eu sofrer um acidente enquanto eu estou indo para o trabalho, é um acidente de trabalho, tá? Eu estou indo para o serviço, tá? A prevenção de acidente é hoje uma preocupação muito grande por parte das empresas, tá? E do Ministério do Trabalho. E elas ocorrem por duas razões, tá? Por condição insegura no ambiente de trabalho e por atos inseguros ou falhas humanas, tá? Nas condições inseguras no ambiente de trabalho, é quando acontece a falta de cuidados necessários que se deve ter pro bom andamento do trabalho, tá? Para que o trabalho ocorra sem acidentes, tá? Como sujeiras, vazamentos, instalações elétricas com fios escapados, escadas sem corrimão, produtos tóxicos sem cuidados especiais, depositados em locais inadequados, tá? Tudo isso é condição insegura de trabalho, tá bom? Quando nós observamos que algo possa causar acidentes em nosso ambiente de trabalho, a gente deve imediatamente levar isso para o conhecimento do responsável da empresa, tá? Prestadora de serviço, ou até mesmo no síndico, né? Se a gente morar num prédio, alguma coisa assim, a gente tem que levar para o responsável para que eles tomem as providências necessárias, né? Para evitar os acidentes. Nos atos inseguros ou falhas humanas, são falhas cometidas na execução de um trabalho, tá? Onde pode me provocar um acidente. Então, a condição insegura é a falta de cuidado necessário, tá? No meu local de trabalho. Sujeira, vazamento, né? Corrimão sem aquelas partezinhas da onde a gente pega. Fio desencapado, tudo isso é condição insegura no ambiente de trabalho. Os atos inseguros ou falhas humanas são coisas que a gente comete durante o trabalho que pode provocar um acidente, tá? Esses atos inseguros ou falhas humanas, elas são divididas em 3, tá? São 3: negligência, incompetência e imperícia. E aí a gente vai descobrir a diferença dessas 3, tá bom? A negligência é a falta de atenção e o uso de equipamento inadequado na realização do meu serviço, tá? Um exemplo de negligência: eu acender um cigarro num local onde existe material inflamável, né? Eu tô com falta de atenção, isso é uma negligência. Não se deve usar fogo perto de materiais inflamáveis, né? Então, isso é uma negligência,
tá bom? A incompetência é a falta de conhecimento. Quando a gente diz, tal pessoa é incompetente. Por quê? Porque ela não tem conhecimento para realizar determinado serviço. Um exemplo de incompetência é eu consertar uma instalação elétrica se eu não sei trocar nenhuma lâmpada. Isso é uma incompetência, eu não sei realizar o meu serviço e eu vou tentar fazer. E aí eu posso causar um acidente de trabalho, tá bom? E a imperícia é não fazer da maneira correta aquele trabalho que eu tô me habilitando a fazer, tá? Por exemplo, um jardineiro, ele esquece de pegar os fertilizantes, deixa em lugar impróprio, e aí vai um animal e come, vai uma criança, coloca na boca. Isso é imperícia, tá? Eu não realizei o meu trabalho certo, tá bom? Isso é a diferença entre negligência, incompetência e imperícia. Alguma dúvida entre a diferença dos três? Me responda. Eu compreendi. Beleza, então... Pode repetir para mim que é exatamente o que é negligência? Posso sim. A negligência é a falta de atenção ou o uso de um equipamento inadequado no local, beleza? Eu acender um cigarro num local onde tem vários galões de gasolina, num posto de gasolina, por exemplo, é negligência, tá? Eu não tô me atentando que ali tem material inflamável e que eu tô mexendo com fogo do lado. Isso é negligência, entendeu? Entendido. Já a incompetência... Oi. A imperícia, repete só mais uma vez, por favor. Vou repetir em ordem. Acabei de repetir a negligência, né? Vou falar incompetência e imperícia de novo para vocês entenderem, tá? A incompetência é a falta de conhecimento para realizar um serviço, beleza? A negligência é a falta de atenção, a incompetência é a falta de conhecimento para realizar determinado serviço, e a imperícia é eu fazer de maneira errada, é eu saber, mas eu fazer de forma errada, entendeu? Um jardineiro vai lá mexer com as plantinhas, usa fertilizante, ele sabe que aquilo é um produto tóxico, né? Mas aí ele pega e deixa lá. Aí um animal vai, come, se intoxica. E o que foi isso? Uma imperícia. Ele sabe realizar o trabalho dele, mas ele não fez de maneira correta, tá bom? Ele é habilitado para ele fazer aquele serviço, mas ele fez de maneira errada. Isso é a imperícia, tá bom? Tá ok. Todo mundo entendeu agora, né? Aí, nós vamos falar sobre a classificação dos riscos ambientais e os fatores de risco, tá? Os riscos ambientais, eles estão classificados em mais grupos além desses três, tá? Só que pra gente, vai valer esses três aí. Riscos químicos, físicos e os biológicos. Os riscos químicos são causados por substâncias químicas, tá? Os químicos, eles têm a cor de identificação vermelha, tá bom? E alguns fatores de risco desses riscos químicos são os vapores, gases, líquidos, poeira, neblina, fumo, tá? Aí nos riscos físicos, eles são classificados com a cor de identificação verde, tá? Eles são causados por intercâmbio de energia entre o homem e o ambiente. O que é isso? Ruídos, calor, frio, pressão, umidade, tá? Tudo que tem a ver com o homem e o ambiente, tá bom? E os riscos biológicos, tá? Ele é identificado pela cor marrom. E os fatores de risco são, como tá falando biológico, né? Fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, tá bom? Deu para entender a diferença desses três aí? Os riscos químicos, como o nome já vem dizendo pra gente, são aqueles de poeira, fumo, gases, vapores,
tá bom? Os físicos são aqueles que vai afetar o corpo humano em relação ao ambiente, tá? Ruído, barulho muito alto, calor, temperatura muito baixa, tá? Ou temperatura muito alta, frio, tá? Pressão, tá? Radiação, vibrações, umidade, são os riscos físicos, a gente vai estar correndo riscos físicos, tá? E os riscos biológicos, geralmente, o trabalhador da radiologia, ele vai correr o risco físico também, né? Radiações ionizantes e também riscos biológicos, tá? Eu não sei se foi para a turma de vocês que eu falei ontem sobre a questão de se proteger. Acho que foi para vocês mesmo que a gente está falando de segurança, né? Sobre atender o paciente com luvas, com máscaras, tá? Porque aí a gente está correndo risco biológico também, tá bom, gente? Bactérias, vírus, pode estar no paciente com uma ferida aberta, que sofreu um acidente, a gente vai radiografar, nós estamos correndo risco biológico, então a gente, para pegar no paciente, a gente tem que estar com a luva, tá bom? Para se proteger desses riscos biológicos, tá? E oferecer para o paciente também o avental, né, de chumbo, avental plumbífero, para que proteger ele também dos riscos físicos. E é por isso que tem também a cabinezinha lá, fechadinha, para a gente se proteger da radiação ionizante e nos protegermos dos riscos físicos também, tá bom, gente? Quando os fatores de risco encontram-se no ambiente, existe o que se chama de condição insegura, tá? São elas a lei de condomínios, meio ambiente, prevenção de acidentes e dúvidas, tá? Prevenção de acidente. Por exemplo, todo condomínio, tudo isso que eu vou falar para vocês agora tem na apostila de vocês, tá bom, gente? Que eu mandei no grupo, quem quiser pode ir lá e imprimir lá no CTAC, tá bom? Todo condomínio deve adotar normas e sistemas que garantam a segurança e tranquilidade dos moradores, frequentadores e funcionários, tá? A segurança envolve também a instalação de equipamentos contra incêndios, tá? Para proteger do fogo lá que a gente aprendeu. E outras coisas também, né? Grades, guaritas, porteiros eletrônicos, portões automáticos, né? Sistema de alarme. Mas do que equipar os condomínios com esses aparatos, é necessário que tenha consciência de todos os envolvidos nesse condomínio. A gente está falando agora num exemplo de um condomínio, tá, gente? De moradores. Quanto às regras básicas de segurança, tá? Como utilizar esses equipamentos para se proteger. Mais do que a comodidade, esses equipamentos eles visam segurança, tá? Por conta desses riscos. Os funcionários, eles devem ser treinados, não só para operar esses sistemas, né? Mas também para orientar as pessoas desses condomínios, que devem saber utilizar e seguir todos os procedimentos, né? Fazem parte do sistema de segurança desses condomínios para prevenção de acidentes, tá? A gente está falando de prevenção de acidentes não só em local de trabalho. Alarme contra roubo, equipamentos e instalações contra incêndios, né? Para raios, tá? Tudo isso está envolvido, porque a gente tem que lembrar que a segurança e a saúde está envolvida não só no ambiente de trabalho, mas também em casa, né? E também nós temos trabalhadores nesses locais, como os condomínios, que foi o exemplo que eu acabei de citar, tá bom, gente? Segurança de trabalho. Deixa eu passar meu slide aqui. Segurança de trabalho, né? A questão da saúde, higiene e segurança no trabalho, ela está lá na Constituição Federativa do Brasil, tá? Quem quiser consultar, tá tudo lá, tudo isso que eu tô falando. E aí, essas inspeção de seguranças que nós temos são vistorias e observações que se fazem nas áreas de trabalho, tá? Pra gente descobrir se tem situação de risco à saúde, integridade física do trabalhador. Essas inspeções de segurança ocorrem no nosso local de trabalho, tá?
E tá contando também com a aula que a gente teve ontem, falando sobre o cuidado com o EPI, tá? A gente faz a inspeção de segurança com o EPI antes de utilizá-los, tá bom? Quais os objetivos dessas inspeções de segurança, tá? Possibilitar a determinação de meios prevencionistas, eu prevenir os meus acidentes de trabalho, tanto em casa como no meu local de trabalho, tá? Ajuda a fixar nos trabalhadores a mentalidade da segurança e da higiene no meu local de trabalho, também para prevenir os riscos de doenças, tá? De acidentes de trabalho. Eles encorajam e agem inspecionando o ambiente de trabalho para evitar que as pessoas adoeçam com esses riscos biológicos, riscos químicos, os físicos, tá? Melhora o entrelaçamento, no caso, melhora a convivência entre os trabalhadores e a relação empregador-empregado, divulga a segurança do trabalho e desperta confiança na administração, né, da área do local de trabalho e na prevenção de acidentes. Daí nós vamos falar sobre a doença ocupacional, tá? As doenças ocupacionais estão relacionadas com o ambiente de trabalho, tá bom? É a designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho, tá? Elas se dividem em doenças profissionais ou tecnopatias, que são causadas por fatores inerentes à atividade laboral, e doenças de trabalho ou mesopatias. Professor, o que é doença profissional ou tecnopatia que eu não entendi? A doença profissional, ela resulta diretamente das condições de trabalho e causa incapacidade para o exercício da profissão ou a morte, tá? A doença é a profissional, tá bom? Doenças profissionais. E a doença do trabalho, ela pode ou não ser desencadeada na função do meu trabalho, tá? Tem que ter uma comprovação. A doença do trabalho eu tenho que comprovar se eu desenvolvi ela realmente por conta da minha função no trabalho. E a doença profissional, ela resulta diretamente da minha condição de trabalho. Entenderam a diferença? Sim. Entenderam? Então, doença profissional é uma doença que resulta diretamente da condição de trabalho, tá? E ela pode me causar a incapacidade de realizar o meu exercício de trabalho ou até a morte, tá? Isso está ligado diretamente com o exercício de trabalho. Já a doença do trabalho, ela pode ser relacionada com o trabalho ou não. Tem que haver uma comprovação, tá bom? Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador é exposto acima do limite permitido por lei a agentes químicos, físicos, biológicos, entra aí os ergonômicos, que a gente não se aprofundou, né? Sem proteção compatível com o risco envolvido. Lembra? Eu preciso usar meu EPI de acordo com o trabalho que eu vou realizar. Não adianta eu ir fazer uma instalação elétrica usando um jaleco. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Meu EPI tem que ser de acordo com o exercício da minha profissão, tá? Essa proteção ela pode vir através do EPC, que é equipamento de proteção coletiva, ou através do EPI, tá? No Brasil, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, tá? Ou seja, tá igual. Então, ela gera os mesmos direitos e benefícios, tá bom? Exemplos de doenças profissionais, tá? Lesões por esforço repetitivo. Acho que alguém aí já deve ter ouvido falar. O LER. Já ouviram falar de LER? Gente, eu tô falando só. Não. O quê? Marcelo responde. Eu ouvi falar, professor.
Marcelo tá dizendo que não. Gente, vocês interajam comigo. Marcelo, lesão por esforço repetitivo. É a sigla LER. Vocês já viram aquelas mocinhas que trabalham no supermercado lá no caixa, usando aquelas luvinhas para imobilizar a mão? Pois é, aquela luvinha lá é para evitar LER, lesão por esforço repetitivo, porque ela digita muito lá no caixa, né? E ela repete muito esse movimento de digitar. Então, para evitar, elas usam aquelas luvinhas lá, algumas, né? Quando começa a sentir dores e tal. O formato do teclado, o apoio para o pulso, tudo isso vai ajudar para o conforto, né, desse operador e vai ajudar com que ele não desenvolva LER, que é uma doença profissional, tá? Ela vai ser gerada especificamente por conta do exercício do trabalho dela, tá bom? Perda auditiva. A perda auditiva ela é a mais frequente da doença profissional, tá? Ela é reconhecida desde a Revolução Industrial e ela é provocada na maioria das vezes por altos níveis de ruído, tá bom? Aquele pessoal que trabalha, de novo, o exemplo de quem trabalha lá no aeroporto, aquele pessoal que fica sinalizando para os aviões. Eles usam aqueles fones de ouvido, né, para evitar a perda auditiva. Antigamente, não existia muito essa questão de proteção, né? O meu avô, por exemplo, ele trabalhou no aeroporto sinalizando para avião. E ele perdeu parte da audição dele por conta de que não existia essa questão de EPI, né, para proteger contra essas doenças profissionais. E aí ele teve perda auditiva, não total, mas significativa. Então é para isso que serve o EPI, tá? Para proteger dessas doenças profissionais, doenças de trabalho, doenças ocupacionais, tá bom? E aí nós temos a pseudocarnose, tá? Ou bagaçose. O que é isso? Isso é uma doença pulmonar, tá? Ocorre com os trabalhadores com as atividades de cana-de-açúcar, tá bom? As fibras da cana-de-açúcar esmagada, elas são assimiladas pelo sistema respiratório e aí causa doença pulmonar, tá bom? Bicinose também, que eu pulei ali. Ocorre com trabalhadores que trabalham com algodão, tá? Tudo isso é exemplo de doença profissional, gente. Perda auditiva, bicinose, que são trabalhadores rurais, que trabalham com algodão. Pseudocarnose, né? Que é trabalhadores que trabalham com cana-de-açúcar. Siderose, tá? Ocorre quando as atividades desenvolvidas com limalha e partículas de ferro, tá? Para quem trabalha com metal, tá bom? Asbestose ocorre com trabalhadores que trabalham com amianto. Alguém aqui sabe o que é o amianto, gente? Responda aí pra mim, que isso aí é uma curiosidade. Me respondam, pessoal. A professora, não lembro não, já ouvi falar, mas não lembro o que é não. Gente, o amianto, ele está na composição do cimento, da telha, né? É uma composição química e o amianto é bem perigoso, tá, gente? O amianto, ele pode causar câncer de pulmão. Por isso, se estiverem fazendo construção na sua casa, fazendo reforma, sabe aquela poeirinha que voa do cimento quando tá quebrando a parede? Não faz aquela sujeira, aquela poeira toda. Nessa poeirinha, gente, contém amianto, tá? O amianto tá presente lá no cimento, onde a gente passa na parede, e é bem perigoso. Então, cuidado, tá? Não significa que se você respirar ali, pronto, peguei câncer de pulmão, não é assim. Mas é sempre bom evitar. Isso é mais para trabalhadores que estão diariamente em contato com
composições de amianto, né? Mas nada impede que a gente tome cuidado com esse tipo de coisa. A prevenção, o que a gente pode fazer, né? Os profissionais, eles podem prevenir-se respeitando os limites de tolerância de cada risco, tá? De trabalho que ele está fazendo. Utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual, tá? De forma adequada, tá bom? Ele pode, no caso de pessoas que trabalham com altos níveis de ruídos, construir uma parede acústica, tá? Quem trabalha em escritório, utilizar cadeiras confortáveis. Quem trabalha com computador, ter apoio de pulso para mexer no mouse, tá? Sentar corretamente, tudo isso para evitar as doenças profissionais, que são aquelas que estão ligadas diretamente com o exercício da sua função, tá bom? E as doenças do trabalho, tá? A definição de doença do trabalho são resultados de condições especiais de trabalho, tá? Que a gente já falou lá na frente. Alguns exemplos de doença do trabalho são as alergias respiratórias e o estresse, tá, gente? As alergias respiratórias, elas vêm provenientes de locais com ar-condicionado sem manutenção satisfatória, tá? Ar-condicionado passa muito tempo funcionando sem ser limpo, e aí acumula sujeira. Tem muita gente que tem problema de rinite, né, de sinusite, tem alergia a ácaro, a poeira, esse tipo de coisa, e aí pode desencadear uma doença do trabalho. Foi no trabalho que desenvolveu alergia respiratória. E o estresse também, né? O estresse nada mais é do que a resposta do organismo a uma situação de ameaça, de tensão, de ansiedade, né? Ou uma mudança. A prevenção dessa doença se implica na mudança organizacional e no tratamento individualizado de cada trabalhador, tá bom? Dentro da empresa. O que é que pode fazer para prevenir essa doença de trabalho, como o estresse, tá? Flexibilidade nos horários, tá? Redução de níveis hierárquicos, né? A gente sabe que dentro de uma empresa existe sim essa questão de níveis hierárquicos, a questão de ter pessoas acima, né, da gente, mas aí qual é o dever da empresa? É fazer com que a pessoa não se sinta ameaçada, né, constrangida na hora de trabalhar com uma pessoa que está em um nível acima. Isso causa estresse, né? Se a pessoa coloca muita pressão, esse tipo de coisa. Professora. Diga. Professora. Pode falar. Mas e quando a pessoa é estressada e nem trabalha, já é estressada por natureza? Mas o que com esse ser humano aí? Com esse ser humano, ele tem que trabalhar o psicológico, tomar um chazinho de cidreira, né, de erva doce. Recorrer a boas conversas com pessoas centradas, calmas, né, e se espelhando nesse tipo de pessoa para passar o estresse. Fazer técnica de relaxamento, tá? Mudança na dieta alimentar, exercício físico, tudo isso ajuda a diminuir o estresse, tá? Tanto de trabalho quanto de pessoas estressadas dentro de casa mesmo, viu? Tá? Então, tudo isso vai ajudar na prevenção dessas doenças do trabalho, tá bom? Na questão da alergia respiratória, você pode estar passando para a pessoa responsável de que você não tá bem, né? Tá sentindo irritação, dificuldade. A Sara tá dizendo que só vive com jeito estressado, a Sara. Pois nessa questão das alergias, passar para o órgão competente em casa mesmo, gente. Fazer limpeza de ventiladores, de ar-condicionado, tá? Não é do trabalho, mas ajuda. E o estresse, além de uma ajuda da empresa, né, para conversar, ter psicólogos disponíveis para os trabalhadores, organizar os horários, né, redução desses níveis hierárquicos,
As pessoas também podem fazer esses planos individuais que se sugerem técnicas de relaxamento, de respiração, de meditação, mudança na dieta alimentar também. Comer muita porcaria também não ajuda, tá? Isso tudo implica na questão do estresse, tá bom? Fazer exercícios físicos não é só para beleza, viu, meninas e meninos? Ajuda também na questão do estresse, porque você libera energia, tá? Tudo isso ajuda. Aí, nesse slide, a gente tem um quadro enorme de recomendações para prevenções, tá bom? Rotatividade de tarefas, fazer pausas durante o trabalho, tá bom? Reduzir cargas horárias, tá? Maior participação dos trabalhadores nas decisões, não ficar tudo só para você, fazer as técnicas de relaxamento, conhecer os perigos no trabalho, tudo isso ajuda, tá? A prevenir as doenças do trabalho. Aí, nós vamos falar dos acidentes do trabalho, tá bom? Eles ocorrem pelo exercício do trabalho, tá? Ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Ele pode provocar lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar também a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho, tá bom? Entenderam? Sim. Beleza. Aí, consideram-se acidentes do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, tá bom? Isso que a gente acabou de ver sobre doença profissional, que está ligada diretamente com o exercício do trabalho, e doença do trabalho, que pode ou não estar ligado diretamente com o seu exercício do trabalho, são exemplos, né, de acidentes de trabalho, tá? Eles estão dentro desse grupo de acidentes de trabalho. O que não são acidentes de trabalho? Doença degenerativa, doenças inerentes ao grupo etário, aquela que não produz incapacidade laborativa, e a doença endêmica, tá? Adquirida por habitantes da região em que ela se desenvolva, tá? Por exemplo, lá no Ceará, no sertão, não tem aquela doença do barbeiro, que é típica de lá, né? Uma doença endêmica, e aí ela não está associada a acidente de trabalho, porque é uma doença ligada à região de onde ela se desenvolve, tá? Equiparam-se também ao acidente de trabalho, o acidente sofrido pelo trabalhador no local e no horário do trabalho, tá? Como eu falei para vocês também, que pode ser um acidente que ocorra enquanto eu estou indo ou voltando do trabalho, tá? Ainda que fora do meu horário de trabalho, eu indo trabalhar ou voltando do trabalho, ainda assim é contado como um acidente de trabalho. Gente, amanhã nós vamos falar sobre essa questão de conceitos de CCIH, tá? Conceito de CIPA também, SENSP, tá? E por hoje a nossa aula foi isso. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Lembrando que essa questão de negligência, imperícia, tá? Deem uma boa lida nisso daí. Quem tiver alguma dúvida, pergunte novamente, porque é uma questão de prova, tá? Questão de imperícia. Lá, aquela questão que alguém me perguntou, pediu para eu explicar de novo. Ainda tem alguma dúvida em relação ao que é cada uma? O que, Marcelo? Qual é a sua dúvida? Pergunte. Vocês... tá dizendo que não é nada. Depois. Mas aí, mesmo assim, eu vou lembrar pra vocês, muito importante, tá?
Negligência é a falta de atenção ou uso de equipamento inadequado, tá bom? Como acender um cigarro num local onde tem material inflamável. Incompetência é a falta de conhecimento na realização de um serviço, tá? Se eu vou lá fazer uma instalação elétrica e eu não sei fazer, isso é incompetência, eu não sei realizar aquele serviço. E a imperícia, tá? É eu saber fazer aquele serviço, eu estar habilitado àquele serviço, mas eu não fazer ele da maneira correta, tá bom? Muito importante a gente saber essa diferença. E outra questão de prova aí é a classificação dos riscos ambientais, tá? Aquele lá dos riscos físicos, químicos, biológicos. Vamos ficar de olho, ler a apostila. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem, tá? Me manda um áudio, alguma coisinha assim. Alguma dúvida por hoje? Professora, a apostila que ela tá falando em qual grupo? A apostila tá no grupo de vocês da sala. Se vocês quiserem ela impressa, a apostila vocês podem retirá-la lá no CTA, que é só ir até lá e dizer, gente, eu sou da turma 17 e eu quero a apostila. Aí eles vão lá, tiram xerox e te entregam. Tá bom? Não tem que pagar, né? Oi? Entrega a apostila sem ter que pagar? Não paga nada. É só pedir, eles tiram xerox e entregam, tá bom? Achei que tinha que pagar, tava vendo. Não tem Mas paga. ele não tira xerox lá e a gente paga, né? Não? Não. Sempre foi assim. Não tá pagando não, gente. É só ir lá e pedir a apostila que você recebe ela 0,800, tá bom? Uhul! Não precisa pagar. Todo mundo vai querer. Pode ir Eu lá. vou buscar a minha também. Pode ir Agora não lá. vai. É só pedir, eu sou da turma 17, da professora Érica, eu vim pegar a minha apostila. Aí eles te disponibilizam a apostila e aí você não paga nada por ela, tá bom? Sara tá perguntando qual é o dia da prova, né? Sara, a prova está prevista para o dia 24, tá bom? No dia 22, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, sem ser na próxima aula, na outra. Eu vou passar a lista de exercícios para vocês, vou mandar no grupo, tá? E aí vocês não precisam me mandar como fazem com a prova. Vocês resolvam ela aí em casa, bonitinho, que no outro dia, no dia 23, a gente vai resolver essa lista de exercícios juntos, tá? Eu quero todo mundo conversando comigo, porque vocês me deixam falando sozinha, tá bom? Eu também tenho o meu direito de ter vergonha de falar sozinha. Olha que a senhora tá reclamando de barriga cheia. Depois vai todo mundo começar a falar, a senhora vai mandar aquela boca. Mas eu gosto de gente que conversa comigo. Essa turma fala, hein? Quero ver. Vou chegar na sala de aula e oferecer um bombom pra quem conseguir ficar calado. Pois é. Aí no dia 23 a gente vai responder a lista de exercícios juntos, tá? Vou estar com a minha colinha aqui, ela impressa aqui bonitinha e no computador. E aí eu posso, quem não se manifestar pra responder, gente, aí eu vou dizer, tá bom? Me diga aí sua resposta, dona Leonie. Aí a dona Leonie vai lá e responde, tá? E aí depois que a gente responder a lista de exercícios, a gente faz uma revisão, tá? Eu vou falar os... Não responde não. Aí a gente vai fazer a revisão, falar tudo, dar uma pincelada em todo o conteúdo, mas assim, não bem explicadinho como toda aula, mas eu vou focar assim nos pontos principais, mais importantes assim que vocês precisam saber, tá? E já no outro dia a prova, tá bom? Aí eu vou dar um dia todinho para vocês responderem a prova. O dia 25 não vamos ter aula, vai ser para vocês me entregarem a prova e eu corrigir. E aí no dia... Não, dia 25 isso. Aí no dia 26 eu vou entregar a nota já para vocês, tá bom? Tudo certinho?
Tudo certo. Então, gente, por hoje é só. Boa noite. Obrigado pela atenção, pela paciência. E até amanhã, tá? Até. O negócio.